Bem, a gente já voltou, 7 horas e 16 minutos, dando uma baixada na poeira, porque a gente começou muito bem esse balanço de sexta-feira. Agora são 7h15 e hoje, sendo sexta, então hoje é dia de saber mais da sua saúde, dia do nosso Fala Doutor. Produção, por gentileza, roda a nossa vinhetinha. E então é o seguinte, gente, olha que assuntos interessantes para hoje. 2 doenças do aparelho digestivo que afetam muitas pessoas, a gastrite e a úlcera. Sobre o tema, vamos receber agora o médico gastroenterologista, o Dr. Fernando Everi. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, como vai? Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigos do Balanço Geral. Tudo certinho, doutor? Tudo ótimo. Vamos então para a primeira pergunta no Fala Doutor dessa sexta-feira, doutor Fernando. O Heraldo Lima, de Areia Branca, pergunta: quais são as diferenças? Boa pergunta. O que é gastrite e o que é úlcera, doutor Fernando? Olha, Heraldo, uma ótima pergunta. A gastrite é uma inflamação do revestimento interno do estômago, enquanto a úlcera é uma ferida. É uma ferida que se localiza no estômago, uma úlcera gástrica, ou uma ferida que se localiza no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. Maravilha. A próxima pergunta no Fala Doutor, do Heraldo Lima já foi, agora Gilda Mendonça de Itabaiana. Gastrite nervosa, doutor Fernando, é mito ou é verdade? Olha, Gilda, a gastrite normalmente não causa sintoma. A gastrite, quando a pessoa tem sintoma, geralmente é ocasionada por uma outra situação, como uma úlcera. A gente chama de gastrite nervosa uma condição chamada dispepsia funcional, onde o estômago é muito sensível e apresenta sintomas de dor, de empachamento, de estufamento. Então é uma condição que sim, que existe, que é verdade. Ah, maravilha. Então não é mito, é fato, né? A próxima pergunta vem, doutor Fernando, do bairro Luzia, aqui de Aracaju, Fábio Santana. Álcool e fumo, doutor, podem desencadear gastrite e úlcera? Olha, excelente pergunta, Fábio. O álcool, ele não é bom para praticamente nada. Para o organismo, ele faz muito mal e ele pode ser uma causa de gastrite, sim. E ele pode piorar os sintomas dos pacientes com úlcera. E o fumo, ele pode prejudicar, sim, e agravar a condição de uma gastrite e a condição de uma úlcera. Ô, doutor Fernando, vou aproveitar e dar colar aqui com uma perguntinha bem pessoal. Eu gosto muito de café, tomo muito café, tradicionalmente acordo. O café faz muito mal mesmo? Também é mito ou é fato? Não, o café, ele serve para várias condições. Ele é muito bom para algumas condições, como para o fígado, por exemplo. Tá. O café, ele não causa gastrite, o café, ele não é uma causa de úlcera, né? Agora, pessoas que têm úlcera, que têm gastrite, algumas delas podem piorar o sintoma caso tomem café em excesso. E é bom lembrar que, assim, as principais causas de gastrite e de úlcera são uma bactéria chamada Helicobacter pylori, a infecção por essa bactéria, e também alguns medicamentos como anti-inflamatórios não esteroidais, que são muito usados de forma aí inadvertida, né? Como diclofenaco, nimesulide, cetoprofeno. Então, essas são as principais causas de gastrite e de úlcera, e o álcool, como foi falado, também causa gastrite. Perfeitamente, muito bem esclarecido. Doutor Fernando, agora nós temos de lagarto a Jussara Ferreira. Ingerir doces como balas, chicletes, mascar chiclete em jejum, tudo isso pode causar gastrite também? Não, isso daí é um mito, tá? O que causa gastrite é a infecção pela bactéria, pelo Helicobacter pylori, que pode ser transmitido entre as pessoas. Esse tipo de remédio que é muito utilizado indiscriminadamente para as dores, como anti-inflamatórios não esteroidais, e álcool, e em algumas poucas vezes doenças do sistema imunológico que podem atacar o revestimento do estômago. Mas balas, esses que foi relatado, isso daí não são causas de gastrite. E já ouvi falar muito sobre isso, que tem de falsa informação, doutor, é impressionante. Agora temos a Ana Maria Santos e Simão Dias. Qual é a diferença entre gastrite e H. pylori? Eu não sei exatamente o que significa isso aqui, doutor, H. pylori. O H. pylori, Sérgio, é justamente a bactéria, né, Helicobacter pylori, que é a principal causa de gastrite. Tá? A gastrite é a inflamação
do revestimento do estômago, o revestimento interno, perdão. E o H. pylori é quem causa principalmente essa inflamação. Como você, inclusive, já havia comentado anteriormente, né? Perfeito. H. pylori, não tinha conhecimento, não. Agora veja, do Luiz Paulo Ferreira, Marcos Freire 2, Socorro, a pergunta: úlcera do estômago também pode evoluir para um câncer, doutor Fernando? Essa foi uma excelente pergunta, Luiz. A úlcera é uma ferida. E essa ferida, essa úlcera pode ser benigna, que a gente chama de péptica, e ela pode ser uma úlcera maligna, tá? Que é um câncer. Então, a úlcera que é benigna, ela não evolui para câncer, tá? Mas é importante o paciente, uma vez tendo apresentado dores na parte superior do abdômen, sensação de empachamento, de estufamento, falta de apetite, fraqueza excessiva, que pode ser devido à anemia, ela procurar um médico para fazer uma avaliação, fazer um exame e, em algumas situações, vai precisar fazer um exame complementar, né? Às vezes, uma endoscopia digestiva alta, para a gente avaliar se o paciente tem uma úlcera, se a causa desses sintomas é uma úlcera e o que é que está causando essa úlcera. Se é uma úlcera benigna, se é uma úlcera maligna, mas a úlcera benigna, ela não se transforma em úlcera maligna. Hein? A gente aprende bastante, viu, doutor, nesse quadro no Fala Doutor, e você citava, inclusive, medicamentos, a nossa audiência participando e comentando também, reforçando a dúvida. Fabiana Garcia, do bairro Cidade Nova, Aracaju. Doutor Fernando, o uso contínuo de medicamentos pode desencadear as doenças, reforçando o que você havia comentado agora. Sim, Fabiana. Principalmente esses medicamentos do tipo anti-inflamatórios não esteroidais. Aspirina, que é muito utilizado para diversas condições, então o uso contínuo desses medicamentos, uso contínuo de nimesulida, né, de cetoprofeno, de naproxeno, essa classe de medicamentos, o uso frequente, o uso contínuo pode sim desencadear um quadro de úlceras, tá? E ser um problema para a pessoa. É muito grave, muito séria a coisa, né, doutor? E também falando, inclusive, sobre tratamentos, a Mirela Santana de Maruim, qual é o tratamento dessas doenças? Me permita também acrescentar, Mirela, uma forma de prevenção, doutor. Como é que a gente se cuida? Como é que a gente pode se prevenir com relação tanto à úlcera quanto à gastrite? Olha, Sérgio, é importante a gente ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em frutas, verduras, rica em fibras, evitar alimentos embutidos, enlatados, isso é muito importante. Evitar o uso contínuo desses medicamentos que já foram falados, evitar a infecção pelo Helicobacter pylori, que pode ser transmitido de pessoa para pessoa, então utilizar uma fonte de água segura, lavar sempre as mãos com água e sabão, evitar tocar, né, em saliva, né, e fezes de pessoas que estão infectadas pelo Helicobacter pylori. Então, isso são algumas condições que previnem essas condições. Tem tratamento, sim, a gente tem tratamento, mas é muito importante a gente identificar o que é que está causando essa situação. Porque, como foi falado, a gastrite pode ser causada pelo uso contínuo desses medicamentos. Então, o tratamento é evitar esse tipo de medicamento, quando possível, e utilizar medicamentos que diminuem a acidez estomacal. Isso ajuda no processo de cicatrização. Se a causa dessa gastrite, dessa úlcera, for a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, a gente precisa tratar essa bactéria. E o tratamento dessa bactéria se dá com antibióticos, tá? Juntamente com medicamento para reduzir, para bloquear a acidez estomacal. Geralmente é um tratamento que ocorre por 2 semanas. E agora, finalmente, concluindo, doutor, existem exames preventivos também? Pode-se realizar exames? Se sentir, experimentar algum tipo de sintoma, será que o exame pode ajudar a antecipar a cura desse problema? Veja, tem exame sim, Sérgio. O principal exame que é utilizado é chamado de endoscopia digestiva alta, que é um exame onde um tubo fino ele é colocado pela boca, com uma câmera na extremidade, e o médico que vai avançando para observar, visualizar processo de inflamação no estômago, né?
processo, alguma ferida, né, alguma úlcera. Então esse é o melhor exame e em detectada essa situação, ele faz um outro procedimento que é a retirada de um fragmento, de um pedacinho desse revestimento que é chamado biópsia, que vai ser analisado no microscópio e avaliado se tem realmente a inflamação, qual é a causa, se tem a bactéria presente. Pois é, doutor Fernando, como eu sempre digo, a cada entrevista um grande aprendizado. Como é bom a gente aprender. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana e muito obrigado pelos ensinamentos. Eu que agradeço, Sérgio, um bom final de semana e para todos os amigos do Balanço Geral. Muito obrigado, doutor Fernando Éveri, esteve com a gente.